Oi, boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos. A gente aqui está recebendo vocês, os nossos parceiros e o convidado para a aula inaugural do projeto de extensão Jornada 2030 de Negócios e Gestão do Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, ele nasceu, ele foi pensado em 2019, no meio do ano de 2019, para acontecer durante o ano de 2020, e, uh, veio a pandemia e a gente refez o projeto, conversando com os nossos parceiros, e agora estamos retomando esse projeto, né? Começamos a retomar do meio do ano passado para cá, de agosto para cá, e agora estamos nesse momento do projeto que é a aula inaugural do ciclo de capacitação em turismo, objetivos de desenvolvimento sustentável, empreendedorismo e modelagem de negócios. Esse projeto, gente, ele só é possível de estar acontecendo, né, no âmbito do Cefet com os parceiros, a partir dessas parcerias. Então, a gente tem a parceria do CIEDES, que daqui a pouco eu vou convidar o nosso parceiro Leonardo José, do CIEDES, para falar sobre o CIEDES. A gente tem a parceria da Universidade de Ciências Aplicadas de Breda, nos Países Baixos, e vários professores e pesquisadores de instituições brasileiras e estrangeiras que participam conosco nessa construção desse projeto. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente, aqui dividindo a tela, vou mostrar como que a gente está hoje no projeto, tá bem? Hoje a gente está trabalhando, né, no site do projeto. O projeto ele tem esse foco, né, no desenvolvimento, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos ODS, da Agenda 2030 da ONU, e ele foi pensado por todos nós de forma que a gente pudesse aterrissar esses objetivos, é, esses ideais, né? E outros também, mas condensados na Agenda 2030, em projetos, serviços, metodologias e empreendedorismo do turismo no estado do Rio de Janeiro. E para isso a gente está contando com um time espetacular de professores e de pesquisadores e também das instituições parceiras. Então, o projeto ele tem esse primeiro momento, que é a capacitação, né? A capacitação que tem esses 4 cursos de capacitação que a gente está dando início hoje. Depois a gente vai mandar por e-mail para todos o passo a passo, o roteiro, e um roteiro orientador, né, para o desenvolvimento desses cursos. E a ideia é que a gente se capacite, porque nós também, docentes e discentes, iremos nos capacitar nesse ciclo de capacitação, para que ao final, em junho, quando a gente fizer um evento, né, que ainda está sendo construído aqui, um evento, a gente apresente esses trabalhos e também toda a metodologia desenvolvida no projeto, né? Além disso, a gente tem um espaço aqui para divulgação científica dos nossos parceiros e também dos documentos norteadores, né, dos documentos orientadores da ONU na Agenda 2030. Depois também vocês vão ter acesso e o site também, como tudo tá sendo desenvolvido, né? E aqui também um espaço para esses projetos selecionados para futuramente poder também fazer esse desenvolvimento, mentoria, nesse sentido. Então, hoje a gente está com 260 inscritos no projeto. Deixa eu parar de compartilhar. Hoje a gente está com
260 inscritos no projeto, e a gente está muito animado de trabalhar e tendo a consciência que a gente está nesse momento, né, que é um momento delicado, doloroso, de incertezas, né, mas que a gente queria também dar esse passo, né, dar esse passo nessa direção, numa direção da ação, né, de tentar colocar, também trazer esses ideais da sustentabilidade e de novas formas de se relacionar com a natureza, a gente se sentindo também, tendo a consciência de que somos partícipes, né, da natureza, e somos parte dela, e a gente queria trazer isso no curso e no projeto. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou convidar agora o nosso parceiro do CIEDES para falar com a gente. Bem-vindo, Léo. Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse evento. A gente está, né, Carlos, trabalhando em cima disso já tem um tempo, querendo fazer uma mistura, um bem bolado aí, legal, de empreendedorismo, turismo, sustentabilidade. A gente acha que tem tudo a ver, uma temática muito pertinente hoje em dia. Só me apresentar um pouquinho, eu sou Léo José, eu trabalho no CIEDES, coordeno o programa de empreendedorismo também da casa, que é o Chá Iniciativa Jovem, e a partir dessas expertises todas que a gente tem ali na promoção do empreendedorismo, a Cláudia e o Marcelo do Cefet me ligaram, né, para a gente ver se a gente conseguia trabalhar alguma coisa conjunta, e a gente planejou uma agenda interessante para essa proposta, que também é muito legal. Espero que todos vocês aproveitem, curtam bastante também. Tem bastante conteúdo legal. O CIEDES, o Iniciativa Jovem, se coloca à disposição de vocês em termos de material, que está aí, vai estar disponível para vocês nesse período. E aproveitem o máximo possível, porque no término desse processo todo de capacitação, né, isso se configura no final em um evento, e esse evento tem ali como foco um material que foi gerado aqui em termos de estudo, de papers, de artigos, mas também de possibilidade de geração de negócio. Então, para você que vê a possibilidade de ter criação de um negócio com essa pegada de sustentabilidade, esse aqui talvez seja uma formação ideal, porque no final a gente vai avaliar algumas propostas que surgiram desse treinamento, que vai depois ser um processo de condução da incubadora do Cefet. Então, projetos que são oriundos desse programa, que tenham essa característica de organização de negócios, né, de uma proposta inovadora no sentido da sustentabilidade, vai poder ser acompanhado depois pela incubadora do Cefet, mas a gente explica isso para vocês um pouco mais lá à frente. Né? Só para vocês conhecerem um pouquinho, o CIEDES é uma organização social, está há 23 anos já de existência, trabalha nas áreas de educação, empreendedorismo, engajamento comunitário, né? Esses são os nortes que o CIEDES desempenha, e há 20 anos, pelo menos, a gente também trabalha com empreendedorismo, né? Então, empreendedorismo de base, empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo sustentável, negócios de impacto, e é por isso que a gente agrega esse time aqui, essa composição hoje, está junto com o Cefet e com outros atores importantes. Então, quero que vocês aproveitem o máximo possível isso, tá? Estarei aqui junto com a equipe, dando suporte, dando apoio, e na expectativa de que saiam projetos legais, interessantes, artigos, materiais, negócios interessantes com essa pegada aí, tá? Muito obrigado a vocês, certamente a gente vai se esbarrar nos próximos encontros. A gente está muito feliz com a parceria do CIEDES e com o Iniciativa Jovem. A gente agradece muito o Léo, tem uma vasta experiência também nessa área, né? E não seria possível a gente fazer e trabalhar com esse quantitativo sem a plataforma e a expertise do CIEDES e também sem o CIEDES agrega também o empreendedorismo, a modelagem de negócios, que a gente, né, na universidade, não estava com essa expertise, né? A gente está entrando com o turismo e a Agenda 2030. Então, Leonardo, muito obrigada, e agradecendo em nome da nossa equipe, que é enorme, né? Mas também em nome da parceria que a gente, tão bacana que a gente fez, e com o nosso parceiro também, Marcelo Irineu, que é coordenador da incubadora
de Empreendimentos Tecnológicos do Cefet-RJ, né, que está com a gente. No momento ele não está podendo estar aqui, mas ele está total presente, né, coordena o projeto com a gente. Obrigada, Léo. Obrigado a vocês. Gente, então eu vou convidar agora o professor, nosso convidado de hoje, especialíssimo, que tem muitos fãs, eu sou fã, todo mundo que está aqui nos bastidores é fã do professor Cid Aled, e a gente está muito honrado em recebê-lo aqui no Cefet, e é uma grande oportunidade para todos nós. Bem-vindo, professor Cid Aled. Eu vou ler o seu... vou só fazer uma apresentação, né? Breve, porque o currículo do professor é extenso, então ele me falou, olha, pode cortar o que você quiser da apresentação do currículo. Eu acho que eu não tenho coragem de cortar nada, gente. Ah, não, corta sim, ninguém merece. Então, assim, não, professor, não. Pronto. Não, eu vou falar Aprendiz aqui, de sustentabilidade, tá ótimo. Doutor em Engenharia Civil, mestre em Sistemas de Gestão e administrador de empresas, professor das disciplinas ligadas à ética nos negócios, governança organizacional, engajamento de stakeholders, diálogo, responsabilidade social e sustentabilidade. Na UF, na UFRJ, no IBMEC, Fundação Dom Cabral, entre outras organizações. Ele é o idealizador, coordenador e facilitador de diversos eventos profissionais e acadêmicos em nível nacional e internacional. Coautor dos livros Introdução à Engenharia de Produção, da ABEPRO, em 2008, ganhou o Prêmio Jabuti como melhor livro de Ciências Exatas, Tecnologia e Informática, e também das obras Transparência nos Negócios nas Organizações, Desafios de uma Gestão para a Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Construindo o Caminho para a Sustentabilidade nas Organizações, Cuidado e Sustentabilidade, e é também membro do grupo de trabalho ABNT, ISO, de Responsabilidade Social, responsável pela construção das normas NBR 16001 e ISO 26000, aquelas que a gente usa, né, parte das nossas referências. Categoria de apoio da Academia de Acreditadores, Consultores e outros, sócio-gerente da Núcleo Ético, consultoria organizacional, fundada em 2005, especializada em diálogo, ética, transparência, engajamento, responsabilidade social e sustentabilidade. E proprietário e idealizador da Casa dos Felizardos, uma hospedaria e centro de estudos localizado numa área de proteção ambiental, no Vale das Videiras, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, com vocês, nosso querido Cid Aled. Obrigada, Cid. Cláudia, muito obrigado pelo convite carinhoso, aos parceiros do CIEDS também, professores do Cefet, obrigado pela acolhida carinhosa, e obrigado a todos pela presença para falarmos temas dos mais atuais hoje no mundo da gestão. E o que eu trouxe para vocês hoje é o tema das novas economias. Há 20 anos eu ministro aulas nesses temas da ética e da sustentabilidade, e aí eu tive a necessidade nos últimos anos de tentar entender o que vem por aí, né? O que a gente pode inspirar as pessoas que, de uma forma mais real, o que já está acontecendo, para que a gente possa tomar um caminho, né? Em que momento eu coloco meu pezinho fora de algum sistema que vigorou nos últimos anos, décadas e praticamente 2 séculos, né? As coisas, às vezes a gente acha que porque a gente nasceu daquele jeito, naquele contexto, naquele sistema, aquilo é eterno. Não, essas coisas não são eternas, elas apareceram há pouco tempo no planeta. Então, uma vez que eles apareceram e não se mostram bacanas, vamos mudar isso, sem medo de ser feliz. Já mudamos várias vezes, e eu queria mostrar para vocês as grandes mudanças que nós tivemos enquanto, desde que pisamos esse planeta e que construímos a escrita, né? Fizemos a história, né? Nós já tivemos uma grande revolução agrícola, mais recentemente a revolução industrial, e agora a gente está nesse período
fértil, que vai ser estudado daqui a 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, se continuarmos em cima desse planeta, né? Temos que ter sempre essa perspectiva humilde, mas assim, seremos estudados como a geração que fez a transição, né? Não sei o quanto de tempo isso vai tomar. A Revolução Industrial demorou uns 100 e poucos anos. Nós somos mais tecnológicos agora, mas deveríamos ser mais rápidos, porque os especialistas dizem que é esse século, e de uma forma rápida, que nós temos que tomar a decisão se queremos continuar em cima desse planeta de uma forma saudável e segura. E porque o momento é de transição, de transformação profunda, as empresas andam se questionando o que elas vão fazer. Porque essa garantia de sucesso que nós tivemos há muito pouco tempo atrás, hoje não se mostra que vai continuar tendo sucesso. Então, por exemplo, eu vou trazer uma frase, não é de um pesquisador, não é de um professor, é do próprio CEO mundial da Nestlé, onde ele fala que lá em 2017 eles começaram a observar um padrão que até então era novo e era de uma forma isolada, mas que agora, ou seja, lá em 2018, eles tinham entendido que esse padrão tinha vindo para ficar. E qual é esse padrão? O padrão é um comportamento que os consumidores estão deixando de comprar produtos de grandes marcas. Isso é uma novidade. Até então, os nossos olhares, o que era exemplo de sucesso, eram marcas internacionais. E agora, eu não sei se começa a se questionar o quanto que você está deixando de comprar produtos de grandes marcas. O que a gente quer é muito valorizar, claro que isso não é ainda o todo, mas é uma tendência formadora de opinião, que é a seguinte: vamos valorizar quem está perto. Quem está perto, quem tem talento, quem faz bem e merece o meu dinheiro, né? Hoje o supermercado, a gente esquece isso, mas o supermercado é um grande campo que aponta qual é o futuro que eu quero, né? A gente não vê o supermercado assim, dessa forma. A gente vai lá comprar, mas é ali onde eu coloco meu dinheiro que eu miro, eu indico qual é a tendência que eu gostaria que as coisas acontecessem. Então, só para você ter uma ideia, se você pegar a Coca-Cola, que até então, há muito pouco tempo, a maior marca do mundo e durante muitos anos, se você pega o consumo de refrigerantes nos Estados Unidos, esse consumo já retroagiu 30 anos. As pessoas estão deixando de tomar refrigerantes, porque é o mesmo questionamento que se fazia com os cigarros há alguns anos atrás, quando tínhamos propagandas maravilhosas de cigarros, principalmente a grande marca na época, que era Hollywood, o sucesso, mostrando pessoas fazendo esportes, mas, enfim, o quanto que realmente cigarro estava ligado a esportes, e muitas vezes propagandas veiculadas no horário vespertino, onde as crianças estavam em casa, vendo lá a sessão da tarde, outro programa de televisão, né? Então, são essas coisas que estão acontecendo. Qual é o nosso norte hoje? Nosso norte é para negócios responsáveis, sustentáveis, que trazem uma preocupação com as questões éticas, econômico-financeiras, sociais, ambientais, mas que compartilham esses resultados com os próprios públicos. É uma tentativa de não centralizar tanto, mas uma vez que eu fiz alguma coisa de sucesso e que você está me prestigiando, é o meu dever fazer com que esse mundo seja cada vez melhor e eu distribuindo, né? Conhecimento, finanças, regenerações de solo, o que for. É esse tipo de comportamento que a gente espera das novas organizações,
num cenário de novas economias, que a gente já vai falar, e principalmente para as grandes empresas. Então, tudo isso está vindo com uma grande revolução que aconteceu no mundo dos negócios, que é a substituição dessa expressão inglesa chamada bottom line, que quer dizer linha de baixo. Onde é que eu encontro essa linha de baixo? Nos balanços financeiros. O bottom line é aquela linha sagrada que vai dizer se a empresa naquele período teve lucro ou prejuízo. E o que as organizações querem? Lucro. Então, se você começar a observar nos filmes que abordam negócios de um modo geral, vai ser muito comum você ouvir essa expressão bottom line. Ela é falada muitas vezes de forma pejorativa no idioma inglês. Quando você ouvir falar assim, aquela empresa está preocupada com o bottom line, isso quer dizer que aquela empresa não se preocupa com nada além do que ganhar dinheiro. Se ela está assediando, se ela está poluindo, isso ela não importa muito. O que ela quer é ganhar dinheiro. O nosso sistema é propício a isso, a prestigiar as empresas que fazem sucesso. E se eu tenho dinheiro, muitas vezes, aonde é que eu vou investir o meu dinheiro se eu gosto de investir em ações? Eu vou investir em empresas que dão certo, né? Que dão lucro. Mas um inglês, um sociólogo, trouxe uma nova expressão à tona, virou um sucesso mundial, sinônimo de sustentabilidade, não muito perfeito, né? Se der tempo a gente fala isso, mas que era uma nova expressão chamada triple bottom line. Ou seja, ele conclamava as organizações do mundo a não pensarem somente em uma linha de baixo, mas sim 3 linhas ou 3 colunas que davam essa linha de baixo, que era essas questões econômico-financeiras, sociais e ambientais juntas, formando o pensamento principal da atuação organizacional. Juntando essas 3 dimensões de uma forma assim, como é que eu penso isso de uma forma conjunta? O desafio para as organizações até então era construir um mundo mais justo, viável e vivível. Tem dado certo? Não. Por uma questão, se eu tivesse que nomear uma questão óbvia, é que nós estamos achando que essas 3 dimensões têm pesos iguais e elas não têm pesos iguais. Primeiro é a dimensão do planeta, essa tem que ser importante, essa é a nossa casa, que tem que ser cuidada, preservada, regenerada. Depois a sociedade e depois, como consequência dessas minhas boas ações com essas 2 dimensões iniciais, sim, o lucratividade, com base em muita responsabilidade e no pensamento sustentável. Mas nós fizemos o seguinte, nós colocamos planeta, tão importante quanto sociedade, tão importante quanto lucratividade, e aí tudo fica justificado, entende? O próprio John Elkington conclamou o mundo a um recall do triple bottom line. Não deu certo, não está dando certo. E agora você vê toda essa área sendo renomeada de ESG, meio ambiente, sociedade e governança. Mas é isso, é o próprio triple bottom line, agora sobre outra roupagem. E a pergunta é, está dando certo? Bom, o sistema, eu não sei o quanto que ele vai mudar, porque eu me beneficio do sistema, né? Insustentável. O que está sendo apontado hoje para você, aluno, você profissional, para empresas pequenas e grandes, é o seguinte: meaning é uma expressão inglesa, meaning is the new money, ou seja, o novo dinheiro agora é o sentido, o significado, o propósito. As pessoas querem se sentir pertencendo. Eu digo, assim, depois de 20 anos dando aula em cursos de pós-graduação, é muito comum que o meu aluno comece a se perguntar se ele está fazendo aquilo feliz, né?
Coisas simples, né? Meu Deus, eu estou fabricando refrigerante, mas o quanto que isso é bom para o mundo? Estou fazendo pneus, o quanto que isso é bom para o mundo? Carros, e coisas menores até. Mas qual é o significado, qual é o sentido disso para as pessoas, para o planeta? Mas não é só isso que está vindo à tona. Não é só a questão de sair de uma mentalidade de lucratividade e agregar propósito. São outras coisas. É descentralização, de que jeito eu sou ouvido, percebido, importante verdadeiramente para você, para o seu negócio, né? De onde que se sai essa mão forte do controle, onde eu mando, você obedece, para algo participativo, né? Sair dessa hierarquia, passar para redes, né? Sair dessa questão de caixa preta e adotar a transparência. São várias coisas que vêm juntos. E aí o ex-presidente do Ethos ainda fala uma outra coisa, que as empresas vão entender, vão adotar a sustentabilidade ou pelo coração ou pelo bolso, mas vão, em algum momento, ter que conversar sobre essa história. E aí, se você pega a nossa evolução, né, as nossas fases dos últimos anos, eu quero chamar a atenção mais para as duas últimas. Na penúltima houve essa grande revolução industrial, e agora nós estamos, na última fase aqui desse quadro, na tal da globalização, né, de uma governança global. Claro, porque se eu poluo num país, se eu mando uma fábrica poluente lá para algum país, os ventos me trazem, né? Os ventos globais me trazem essa poluição global, que não é local. Então, ao mesmo tempo que a gente está adotando, tentando mirar essa governança global, né, muito facilitada pela internet, as coisas online, se você entende que uma carta de Portugal até o Brasil na época da colonização levava, sei lá, muito tempo, hoje não é online. Você manda uma mensagem, um torpedo para o telefone da pessoa na mesma hora. Agora, ao mesmo tempo, globalização é um remédio que cura males? Não, ele traz outras coisas que muitos já anteviram e dizem não é legal. Então surgiu um novo termo chamado localização. Eu queria passar um filminho para vocês, porque ele vai ser muito a base desse novo pensamento para essa mudança de economia, que é o que a gente quer, tá bom? Vamos ver, assim, esse filminho sobre localização, esse contraponto para a globalização. In every corner of the world, we are being pressured by a monoculture, a global consumer monoculture. It is being pushed by our governments who have a blind idea of growth and development. That means supporting and subsidizing giant multinational corporations and banks, particularly through trade treaties, by deregulating global trade and finance. We're removing rules for Monsanto, for Walmart, for Coca-Cola, so that they can move more freely and allowing foreign investment to come into every country. Now, all of that constitutes a breakdown of community. Unemployment, financial insecurity, impoverished governments are a consequence of this. And all the while, this global corporate economy uses more and more energy, more and more resources. The promise of development and progress is starting to crack. The issues facing us are connected to a common global economic system. All of our people are being squeezed every day by that. And all of our imaginations are being colonized by that system. It's a story of
either continuing poverty and deprivation or new forms of poverty and deprivation. So both ecologically and socially, economically, we are actually on a very steep process of decline and unsustainability and conflicts which are arising out of that. More and more, everything is being put into the hands of big corporations. In particular crops, entire markets have been taken over by corporations like Monsanto. We are importing and exporting the same products in the global economy, creating a distance between production and consumption so that the food that people eat on a daily basis is coming from further and further away. There is alternative. The alternative lies in reverse this process and to regain control over the territorial and the very material basis of our existence. The resistance now to globalization will not come from the government of India, from the government of Brazil, or the government of Mexico, which is in cahoots with the United States government on several issues. It will only come from local communities everywhere. People are not taking things lying down. Either they're resisting these forms of destructive development and or they are creating their own alternative ways of human well-being. There's a very urgent need for a new kind of dialogue between people living in the global north and the global south. We want to shift this global business to local business, which means give strength to the people and to real economy and not to the financial and fantasy economy. The bottom level, what we need to do to create change is to reconnect with the people around us, with the land around us. It's about rebuilding our deeper connections to nature and to ourselves. And this is a structural way of doing it, localizing economic activity. And you will still have a relationship maybe with people in the United States and so on, but those will be cultural relationships. Maybe even some economic relationships, but they're not relationships of dependence. The localization movement is growing. At the heart of this movement is a very broad and very powerful local food movement that is gaining momentum around the world, that is accompanied by local business alliances, local energy, decentralized renewable energy systems, local finance. You had a revival of local knowledge systems, and very importantly, local spiritual traditions that recognize and reinforce the oneness of life. What we need is not scaling up of those solutions, but scaling out of those solutions. Replication in millions of these variety of solutions, innovative solutions that are emerging. It's quite possible. What we need to do is to actually create platforms in which these sorts of initiatives are able to get together, are able to synergize, are able to actually build those larger narratives, are able to begin to change the public discourse. We're trying to create an alliance, an international alliance for localization, because we need a united no, one giant no to a continuation of that system. And at the same time, we need to see ourselves as actually part of an enormous movement involving hundreds of millions of people that are saying many yeses to diverse ecosystems, diverse cultures, diverse identities. This is about reclaiming our right to be who we are in our different ways of being. It's about reclaiming the diversity that is life.
Então, queridos, esse filme, ele sempre me inspira muito, né? Ele é um resumo de várias outras ideias que a gente tem visto e eu tenho vivido, né? Inclusive quando eu vim morar na área rural, né? Isso tem 2 anos, as pessoas acharam assim, nossa, o sítio está meio maluco, ir lá morar no meio da floresta. 1 ano depois perguntaram, quando veio a pandemia, se eu tinha tido algum tipo de visão espiritual que o mundo ia mudar. E graças a Deus tem sido assim muito bom estar aqui e privilegiar e fazer parte desse movimento de localização. Muitos dos produtos que eu compro de excelente qualidade são produzidos por vizinhos, plantados de forma orgânica, e tem sido muito especial. Claro que uma coisa não quer dizer que a outra vá desaparecer. Quando a gente adota a complexidade, o raciocínio não é isso ou aquilo. Você corta esse ou e fala, é isso e aquilo. Então, vai ter espaço para grandes empresas? Vai. Mas não nesse sentido de cobrar muito caro e com uma alimentação que não é de muita qualidade, né? E eu não vou acreditar nessas propagandas que tanta questão química colocada naquela comida é a melhor forma de me alimentar. Então eu queria pegar a definição de economia. A primeira, a segunda não é exatamente o que a gente quer, mas a primeira vai dizer o seguinte, que economia é o ramo do conhecimento que estuda a produção, o consumo e a transferência de riqueza, e ainda poderia dizer o seguinte, estuda relacionamentos. Se você pegar uma grande instituição como a OCDE, ela vai dizer que a nova economia é aquela muito baseada no uso intensivo de tecnologias inovadoras. Computadores, telecomunicações e internet, eles adotaram uma definição daquela época do governo do Canadá. Mas se você pega instituições onde as ideias fervilham, nascem, que a gente vai conhecer daqui a pouco essa expressão, que estão localizadas na borda, ou seja, são parte do efeito de borda, a gente já vai entender o que é isso, você pega uma delas e ela vai dizer o seguinte, que uma nova economia ela é baseada na justiça, na sustentabilidade e na democracia. Muito baseada em inclusão, muito baseada em regeneração, muito baseada em participação, que pode ter os meios tecnológicos como base para isso. Mas ela é muito mais que somente o uso tecnológico para eu pedir, por exemplo, um Uber, entende? Então nós vamos ver um outro videozinho que me inspira muito, porque vocês vão ver, numa época de transição, a gente fala de muitas coisas, mas o que vai ficar? O que eu posso espremer, inclusive dessa palestra, que é o importante para mim, para me inspirar? Essa moça que vocês vão conhecer, que vai trazer algumas palavras para a gente, ela vai citar 2 nomes, 2 pessoas, 2 negros norte-americanos, ambos foram mortos por forças policiais norte-americanas. Você poderia acrescentar a esses nomes, por exemplo, o Amarildo aqui no Brasil, ou o próprio George Floyd, que foi asfixiado recentemente, né, mais recentemente, por um policial norte-americano. Ou talvez até Marielle. Quem sabe você colocar esses nomes junto com esses 2 que você vai ouvir, a gente não conhece, mas é só para você não ficar assim, quem são essas pessoas, tá bom? Então vamos ouvir uma explicação muito do coração e ligando a razão sobre o que é uma nova economia, tá? Vamos dar uma olhada. Here we are about to go in on this new economy. And so first I want you to think about, be grounded for a minute and what it means for something to be new, right? It's sort of like, some of it is about what histories and
what knowledge and what stories are hidden for you to think it's new. Just sit with that for a minute. Right? And then let's think about, what is an economy? An economy is really just about relationships. It's about how we organize relationships. It's more than making and producing. It's about how we relate to each other, right? And a new economy is about changing those rules, right? But then we're also, new is also in relationship to old. And so here we are right here. And what does that mean? Right? Be in a place called Buffalo. Driving by the names of the original residents as street names, as street signs. To be standing, literally, in an old economy that we're living, right? And then also, like, what does it mean when we think about changing and shifting that, right? An old economy, which is the current economy, that was built on the blood and bones and backs of people. Some of them ancestors, actually all of them ancestors to everybody here, if we're honest. Right, so what does it want to be in that moment for a second? And think about, what does it mean to transform an economy? We think about this US economy. According to Harper's Magazine, about 22 million hours of labor was stolen from African people between 1619 and 1865. Now they calculate that to equal $100 trillion. Now, that's a lot of money. In fact, it's so much money that it's more money than the entire US Treasury has ever had in its treasury from the history of the United States. So sit with that for a minute. That's just black labor. That's not all the other people who got ripped off. And that's only to 1865. So part of what I want us to think about as we move into this conversation, the strategic conversation of what it means to go in and make change and create a new economy where we have different kind of relationships, is like, what does that mean? What would Alton Sterling be doing in the new economy? You know, can't you just see Sandra Bland with her grandbaby on her lap and you and her drinking tea and laughing? That's the new economy, right? We're going to have a different set of relationships. So I want you, before we get started, I read the intros, I just want you to just be present for a minute with that past and that present and that future, because it's all here. Time is kind of a fiction, right? We're all embodying that all together and thinking about who and what do we have to be as we're listening, different, and some the same, and some more of, and some less of, to make that happen. So can we just have that for a second? É o tipo de pergunta que a gente gosta de fazer, né? Quem sou eu? O que eu faço ao ouvir coisas que talvez estivessem na minha cara, mas que não tinham sido nomeadas ainda? O que eu faço com esse conhecimento novo? E o quanto esse novo também ajuda a me inspirar, se é o caminho mais certo também. Então, basicamente, o que nós viemos falar aqui, e talvez essa seja a imagem mais importante do nosso momento, né? Desse curto momento juntos, né? Eu estou num grande período de transformação, numa economia baseada em bastante consumo, descarte
poluição, indo para uma economia baseada na regeneração, na valorização dos sistemas da natureza. De que forma eu chego lá? Se eu fui capaz de chegar tão longe, imagina, há muito pouco tempo nós estávamos nas cavernas e hoje nós já chegamos na Lua e estamos chegando daqui a muito pouco tempo em Marte. Se nós fomos capazes de criar tanta coisa maravilhosa, nós somos capazes também de criar algo que nos mantenha seguro, de forma segura e saudável neste planeta. Às vezes algumas pessoas, né, podem pensar o seguinte: não, quando a gente acabar com esse planeta, a gente já vai ter desenvolvido tecnologia para ir para outro. Sermos o quê? Devastadores de paraísos? O que é isso? Né? Até agora um planeta parecido com a Terra vai estar até então com a nossa tecnologia de uma maneira muito difícil de ser alcançada. E quando eu falo nessa regeneração, que economia regenerativa é essa? Tem várias economias que a gente poderia abordar aqui hoje. Hoje eu trouxe um foco para vocês na economia regenerativa. Eu vou ler aqui com vocês. É aquela que se baseia nos padrões e princípios universais que a natureza utiliza para construir sistemas estáveis, saudáveis e sustentáveis em todo o mundo, considerando que esse planeta não é tão estável assim, né? Lembra da questão da complexidade. É isso e é aquilo. E quando você pega essa economia regenerativa, nós vamos trabalhar 8 pontos principais. Eu não vou abordar com vocês esses 8, eu quero chamar a atenção de 2 pontos. Primeiro, da inovação, adaptação e sensibilidade. A gente ouve falar muito de criatividade, né? Muita inovação, principalmente nos cursos de negócio, mas aonde é que eu trabalho a sensibilidade nessas pessoas? E aí trazer à tona uma frase de Charles Darwin, ele diz o seguinte: ele não defendeu a lei do mais forte para a sobrevivência. Ele estava explicitando a lei, quer dizer, a lei. Ele estava explicitando a adaptação, a adaptabilidade à continuação da vida. Né? Quem se adapta, quem for capaz de se adaptar, por exemplo, com esses novos tempos de calor que virão, segundo a ciência. Então, assim, quem vai se adaptar? Né? Alguns cientistas usam a palavra de adaptação, quer dizer, tudo que a gente fez no planeta vai ficar aí, talvez seja mais incrementado pelas próprias forças naturais, e quem é que vai se adaptar a essa mudança? Porque às vezes a gente fala assim, a vida vai acabar daqui a 100, 200 anos. Querido, se essa vida acabar assim, pode ser a vida humana, mas não a vida do planeta, ela vai continuar aí, ela vai terminar, se não tiver um choque aí, né, de algum meteoro gigantesco na Terra, que é provavelmente o que aconteceu e que proporcionou a extinção dos dinossauros, nós vamos estar aqui ainda com o planeta suportando vida até que a luz do Sol se apague. Né? Basicamente é isso. Tem algumas pessoas que ainda defendem que haveria ainda uma continuação de vida. Né? E eu quero chamar a atenção para aquele efeito da borda que eu falei para vocês, porque de que forma, e você vai ser um aluno que vai estudar criatividade, inovação, uma série de coisas propícias, não só para o turismo, como para os negócios de um modo geral, mas de que jeito eu vou beber na fonte dessa borda do sistema que está fervilhando de ideias, e que de que forma eu vou ter essa sensibilidade de trazer, de valorizar aquela ideia. E se você vir um ponto antes, ele vai falar exatamente também da localização e dessa importância da comunidade para esse novo sistema regenerativo, dessa nova economia regenerativa, que é o que a gente quer, não aquela economia degradante, poluente,
e nada inclusiva, né? Então, eu vou trazer uma frase aqui muito interessante, onde vai ser abordada uma coisa bacana. Olha só, vamos ler juntos. Os esforços relacionados a uma nova economia acabarão por representar desafios sistêmicos muito mais radicais do que muitos têm contemplado. Claro, não é só pedir o Uber, é muito mais do que isso. No entanto, seus defensores estão começando a explorar fontes de preocupações morais semelhantes àquelas do movimento ambiental inicial. Entende? São complexos demais, são sistêmicos demais. E aí você pega, por exemplo, já que a gente está falando de juventude, vamos pegar essas unicórnios brasileiras, né? Por que você está fazendo um curso de negócio? Muito provavelmente porque você quer ter sucesso. Mas a pergunta que eu te faço é, o que é sucesso para você? É ter uma organização que valha muito dinheiro, que te remunere muito bem? Se você pegar essas empresas que representam a modernidade, a professora Dilma Pimentel, que trabalha muito comigo e é uma querida parceira de trabalho, ela fez uma pesquisa. Nenhuma dessas unicórnios tem preocupações socioambientais. Ou se tem, não divulgam. Então, que grande transformação é essa? Que grande revolução? Que grande nova economia baseada em tecnologia eu estou fazendo? A sensação que dá é a continuação do mesmo, com uma nova roupagem, mas que eu fico bem na fita. Entende? E se você pega, por exemplo, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de ir tomar um café no Curto Café, lá no Terminal Menezes Cortes, no Rio de Janeiro, onde alguns amigos se reuniram e resolveram fazer uma coisa nova, tipo assim, você dá o preço do café que você quer. Se você quer pouco, se você está com bom dinheiro, pague, porque é importante para a gente. Se você não tem dinheiro, não deixe de tomar o seu café, tome, mas em algum momento você repõe esse valor. Claro que o Curto ele fez um sucesso gigantesco, ele também está se reestruturando, né? Hoje você vai lá, já tem preços sugeridos, mas as pessoas, de um modo geral, não estão vendo se você está dando aquele valor sugerido ou não. E quando eu tive a oportunidade de conversar com um dos fundadores, ele falou o seguinte, que a maior dificuldade dele era fazer com que o pessoal, os clientes, percebessem que se o café não estava tão gostoso naquela safra, que aquilo não poderia ser visto como um café sem qualidade. A gente, nessa caminhada para uma nova economia, para uma nova estruturação de pensamento, a gente vai ter que rever o que é a qualidade. Porque o sol não é o mesmo sol da safra anterior. E muitas vezes aquele café não está tão gostoso, como um vinho, tão gostoso quanto a safra que você já tinha tomado antes. Mas então eu vou fazer o quê? Vou boicotar? Aquilo foi o máximo que aquele produtor pôde fazer naquele ano. E ele merece o prestígio. Pode não estar tão gostoso, mas é o máximo que a natureza pôde te oferecer naquele ano. Então, de que forma eu não desprestigio aquele produtor rural que vive lá no campo e que está sujeito ao seu gosto e do que você acha que é qualidade. Claro que eu adoraria tomar sempre um bom café, mas se não foi possível aquele ano, o que eu vou fazer? É uma coisa que eu também me questiono, mas para a gente pensar sobre isso, né? E o que a gente está propondo é uma mudança de mentalidade numa expressão inglesa chamada take, make, waste, ou seja, como é que eu organizo o meu consumo hoje? Eu extraio, eu produzo, eu jogo no lixo. E o que está sendo chamado à tona é um outro sistema, que aí eu vou explicar de uma forma bem didática, tá? Imagina que uma plantinha pega nutrientes no solo, pega a luz do sol, influência dos astros, se desenvolve, morre, ou ela serve de alimento para um bicho maior,
que vai crescer, vai se desenvolver e vai também voltar para a terra, vai se decompor, vai servir de adubo para uma nova planta, ou ambos vão servir de alimentação para um bicho mais sofisticado, e ele se esquece que ele também é parte desse ciclo, né, dessa questão circular do planeta, desse ciclo de vida e morte. E o que fez esse bicho inteligente? Ele criou um outro ciclo muito baseado em insustentabilidade e dourou aquele ciclo, chamando esse ciclo de desenvolvimento. E tudo que era muito próximo ao ciclo natural virou o jeca, o atrasado, o subdesenvolvido. O que eu vou falar agora é cada vez mais difícil de ver sintonia no que eu estou falando. Mas, por exemplo, você era capaz de, numa palestra, imagina que a gente estivesse numa palestra e você estivesse com fome. É bem capaz de você não ter vergonha de abrir um Nutri-banana, mas ter vergonha de comer uma banana. Isso tem mudado, tá? As pessoas estão, sim, levando as suas bananas e abrindo, mas isso vai um pouco na contramão do que é chamado de desenvolvimento. O desenvolvimento é uma coisa que envolve produtos industrializados. Você estar muito ligado naquele ciclo natural, tipo, isso aí não vale muito, não. Eu estou exagerando, mas é para você pensar, tá bom? O quanto que essa pessoa que não embarcou nesse novo ciclo de descarte e poluição, mas que é visto como a obra-prima do homem moderno, o quanto que essa pessoa, pela mentalidade até então, era uma pessoa que não valia, entende? E aí vem à tona essa palavra sagrada da economia circular, que é o que vai embasar o pensamento dessas novas economias, né, de comunhão compartilhada, tantos novos termos que a gente anda falando, né? Mas essa economia circular, ela é baseada em 3 pilares: eliminação de resíduos, né, e da poluição, a manutenção de produtos e materiais em ciclos constantes de uso e a regeneração de sistemas naturais. Eu vou passar um videozinho, a gente já está terminando, mas é só para você entender de forma didática o que é essa tal economia circular, que deveria ser essa nossa grande inspiração, porque está se inspirando nos ciclos da natureza, nos ciclos naturais. E a pergunta é, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu tenho que esperar uma grande catástrofe, uma grande poluição, um aumento de temperatura para mudar esse sentido? E a quem interessa não mudar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Você sabe o que é economia circular? Para entender esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente. Nossos recursos também são finitos, e estamos todos em um mesmo barco chamado Terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar. Extraímos a matéria-prima da natureza, transformamos em produtos, distribuímos, consumimos e descartamos. Em longo prazo, esse modelo não se sustenta. Mas então, como a vida sobrevive na Terra há bilhões de anos? Na natureza, nada se desperdiça. Tudo é continuamente metabolizado e interage de forma dependente. Ou seja, o modelo não é linear, é circular. Do exemplo da natureza, surge uma grande oportunidade. E se nós também adotássemos um modelo de desenvolvimento não linear e criássemos uma economia circular, em que recursos e produtos fossem continuamente reutilizados, considerando as limitações do planeta? Uma economia assim precisa ser baseada em alguns princípios. Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo.
A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios, que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis. E esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis. Isso pode parecer um sonho distante, mas já está acontecendo. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é uma das instituições pioneiras no país na promoção de modelos circulares de negócio. As indústrias mineiras já contam, desde 2009, com o Programa Mineiro de Simbiose Industrial, um projeto que promove encontros entre empresas e distritos industriais inteiros com o objetivo de promover negócios a partir de recursos subutilizados que estejam disponíveis. Nos encontros de negócios, as empresas trocam ideias, compartilham experiências e identificam oportunidades de forma colaborativa, a partir de todos os seus tipos de recursos: resíduos, materiais, subprodutos, energia, água, compartilhamento de ativos, logística e conhecimento. O que não serve mais para um, vira insumo para outros, ou vira até novos produtos, com o suporte técnico de instituições de ensino e pesquisa. Além de reduzir custos e impactos ambientais, o programa gera negócios para mercados alternativos e contribui para a criação de uma economia mais sustentável. Todo mundo ganha. É tempo de repensar e reinventar a forma como produzimos, trabalhamos e nos relacionamos. Vamos fazer isso juntos? Sistema FIEM, a força de quem faz. Agora, vocês imaginam empresas, universidades, profissionais, cidadãos, de um modo geral, abraçando essa ideia de economia circular e, principalmente, os governantes estruturando a implementação nacional de uma economia circular. Para um país com tamanha diversidade, isso seria uma bênção para o país. Porém, a gente está tão distante disso. Quem está perto é a Holanda. Ela já determinou por um programa governamental que ela vai ter no país, até 2050, essa implementação. Pode não ser perfeita, mas só ter um dirigente nacional, um programa nacional assinado por ministros apontando esse norte, você cria uma energia, né, para que a gente chegue lá efetivamente, ou que chegue perto, ou sempre o mais perto possível, né? E eu vou deixar com vocês duas questões inspirativas. Primeiro, uma frase muito antiga que fala o seguinte, né? Que os tempos mudam e nós mudamos com eles. Às vezes a gente fala, ai, não, eu não posso mudar de opinião. Amados, evoluir faz parte de questionar e adotar novos significados, sentidos, propósitos. E um ex-reitor da escola de Yale, nos Estados Unidos, onde ele... uma escola de florestas e meio ambiente, né? Ele fala o seguinte, olha que coisa preciosa. Eu costumava pensar que os principais problemas ambientais eram a perda de biodiversidade, o colapso do ecossistema e as mudanças climáticas. Bom, até hoje são preocupações que a gente está aí, né, com elas na tona. Eu pensei que 30 anos de boa ciência poderiam resolver esses problemas. Eu estava errado. E aí ele continua. Os principais problemas ambientais são o egoísmo, a ganância e a apatia. E para lidar com eles, precisamos de uma transformação cultural e espiritual. E nós, cientistas, não sabemos como fazer isso. Então você veio para a Casa da Ciência, você vai estudar da forma mais científica possível como propiciar bons negócios, um turismo mais sustentável, regenerativo, mas de que jeito você vai agregar essa transformação cultural e, inclusive, espiritual do jeito que você imagina, tá bom? Amados, hoje é o
Hoje era isso que a gente tinha para conversar, de forma inspirativa, questionadora. Quero agradecer a presença de vocês e, de novo, o convite carinhoso da professora Cláudia para estar aqui. E espero vocês algum dia na Casa dos Felizardos. Ela é uma hospedaria, mas é um lugar de acolhimento muito pequenininho, inclusive, aqui na Reserva Florestal de Araras. E é um centro de estudos também. Já tínhamos turmas planejadas para cá, mas enquanto existir essa pandemia, a gente continua aqui online, mas vai ser muito bom podermos estar de uma forma muito inspirativa juntos, repensando esse mundo esse mundo novo, né, que a gente deseja, tá bom? Então a gente vai passar agora para perguntas e respostas, caso vocês queiram interagir um pouquinho, e passo a palavra de novo para a professora Cláudia. Obrigado, queridos. Está sem som, Cláudia. Obrigada, Cid, maravilhoso, super inspirador. Anotei várias questões aqui, né, comentários e provocações, insights que você fez surgir aqui para a gente. Uma palestra muito inspiradora mesmo, como a gente já imaginava e mais ainda, né? A gente está tendo várias falas, né? Vou colocar algumas aqui, e aguardando também os questionamentos, né, do grupo. Gostei desse divo. Gostou do divo, né? Não, você é nosso divo, né? Vou colocar aqui. Obrigado, querido. Que bom ouvir isso. Obrigado, gente. Sim. Então, eu estou colocando aqui, né, algumas sinalizações, né, dos participantes. O Diego está dizendo da questão da alimentação. É engraçado que, se você for ver, por exemplo, se eu falo para você a palavra Knorr, você associa essa marca à questão de sustentabilidade, uso de produtos mais naturais? Não é uma coisa, você não faz essa ligação natural. Mas quando você vai no supermercado e vê a nova linha Knorr, muito baseada por essa preocupação da Nestlé que eu mostrei aqui de início, você vê toda uma linha feita com produtos naturais, zero química. É muito interessante esse reposicionamento de marca que eles estão fazendo. Sim. Mariana, algumas dicas de leitura sobre o tema abordado hoje? Tem várias, Mariana. Eu posso colocar poucas coisas também, né? Não vou me encher vamos fazer um doutorado, mas eu vou pelo menos mandar umas 3 publicações para a professora Cláudia, e aí ela distribui para vocês. Obrigado, Daniela. Sim, gente. É tão interessante esse novo normal, né? Sim. Pode falar, Cláudia. Porque a gente tem o contato, né? O contato que a gente tem, né, com eles. Nossa, são tantas questões, né? Você falou dos ministérios, né? Ministérios de transição, né? Que a Holanda, você citou a Holanda, né? Não é? Por que a gente não tem um plano nacional de economia circular, gente? Sim. Somos o país considerado com a maior biodiversidade do mundo. Você tem alguém com selo natural? O Made in Brasil deveria ser o selo mais valorizado desse novo período da sustentabilidade. Mas, assim, por que a gente não tem um plano nacional de implementação, de concepção, de mudança para uma economia circular? Não é? Seria maravilhoso. Vamos nos inspirar na Holanda. Sim, é um dos nossos parceiros aqui, né? Lá com a professora Celiane também, que vai trazer certamente essa inspiração para a gente. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Nilma. Professor, como o senhor vê a relação entre precarização das condições de vida do trabalho no Brasil e os caminhos possíveis de consolidação? Então, olha só, quando eu penso que essa nova economia é baseada como grande exemplo no Uber, gente, não dá. Não é isso. A gente pode até usar a tecnologia, smartphones e tal, mas
Lá na Inglaterra está tendo uma grande revolução, né? Porque agora o Uber vai ter que dar um salário mínimo, garantir um mínimo de remuneração, se não me engano, férias e mais algumas outras coisas. Eles conseguiram, né, várias seguranças, né, de trabalho. Finalmente, né? Mas isso foi lá, né? Isso foi lá. Provavelmente não vai vir para o Brasil esse tipo de coisa. Não vai, pelo menos até que a gente saiba, não se acena esse norte para esse tipo de conduta. E sim, o que acontece é uma precarização. Então, em nome dos... Assim, eu me baseando no santo nome da sustentabilidade, eu crio cada coisa tão longe da sustentabilidade e do respeito que eu quero, sabe? Tá bom, é muito bom ter uma tecnologia na mão, eu desembarcar num país como a Índia e abrir um Uber e eu não precisar falar na linguagem local, que eu não sei, para onde eu quero ir e chegar uma pessoa ali que vai me pegar com a placa tal, que eu vou entender. Isso é muito bom. Mas a que custo estamos fazendo isso, né? Eu acho que nós vamos ter muitos questionamentos nos próximos tempos sobre o que a gente acha que seja uma modernidade, né? Essa economia compartilhada, muito gerida por uma empresa, que você utiliza os serviços dessa empresa para acessar esse compartilhamento. Pode ser um ramo, mas não como grande exemplo do que a gente quer em termos de respeito, inclusão, segurança, justiça, sabe? Ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente está tão carente de todas essas seguranças básicas, né? É verdade. Deixa eu colocar outro aqui. Caminhos da Cerveja? Ex-aluno nosso, graduado no curso de Tecnologia e Gestão de Turismo, Edson, né? Você, né, Edson? Cid, o que você acha do capitalismo consciente? Gente, só entrar essa palavra capitalismo, você já sabe o que é, né? Claro que o capitalismo ele é uma força gigantesca que nos proporcionou um desenvolvimento enorme, mas ele agora precisa ser repensado. Ele precisa ir para um divã, né? Ele precisa se repensar o que ele fez até agora, o que nós ajudamos, porque quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando da gente também, né? Não é um capitalismo lá, existente daquele jeito. Eu sei que é difícil pensar desse jeito, porque a gente quer mudanças, a gente não quer exclusão, mas a gente é parte dessa exclusão, a gente é parte de um pensamento... eu preciso contar uma historinha para vocês. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do capitalismo consciente. Uma das coisas que a gente fez nos últimos anos foi levar alunos para estudar na Índia, porque existe... assim como aquela senhora falou naquele vídeo de localização, uma monocultura do pensamento, né? Uma monocultura de consumo no mundo inteiro, grandes marcas, aquela coisa toda. Mas se você for pensar na academia de ciências, as universidades, né, e afins, existe também uma monocultura de pensamento no fato de você trazer autores norte-americanos, europeus e às vezes japonês, às vezes australiano e por aí vai. Você tem pouco espaço para um pensamento e que não encontra projeção internacional global, porque o sistema não está propício para pegar uma pessoa, por exemplo, lá no interior da Índia, com um pensamento maravilhoso, que tenha ou não doutorado, que tenha ou não mestrado, ou que tenha um pensamento maravilhoso. Então, o que eu fiz nos últimos anos foi propiciar, né, ajudar a propiciar a ida de pessoas a estudarem com grandes mestres indianos, muito baseados no pensamento de Gandhi, né? Gandianos, são os gandianos. E quando a gente chegou na fazenda orgânica da Vandana Shiva, que talvez seja a maior ativista ambiental do mundo hoje, é fácil reconhecê-la, ela é uma indiana, uma cara assim forte, com uma pinta aqui no meio, ela sempre está dando entrevistas nos vídeos ambientais. E lá nós encontramos uma semente, que depois eu vim a descobrir, inclusive num evento com a professora Cláudia, lá na UFRJ, nos tempos do doutorado,
que essa semente que eu achava que tinha só lá na Índia já existia aqui no Brasil, mas só que a gente nem sabia como usavam, que lá se chama Rita, Sapindus mucorovs, que, se não me engano, é um nome científico. É mais ou menos por aí. Gente, o que faz essa semente? Ela faz sabão. É isso. Você pega a semente, bota em água, ou então ferve algumas sementes, e você transforma num sabão de extrema qualidade que não é tóxico para o meio ambiente. E aí a pergunta é, por que eu não desenvolvo? E assim, é considerado na Índia um produto de extrema qualidade. Para lavar cabelos, para tomar banho, para lavar louças, inclusive, que a gente usava esponja natural, né? Tem árvores que fazem aquelas esponjas. Por que eu me acostumei, que não riscam, né? Algumas panelas, por exemplo, como Tefal. Então, assim, o que me faz achar que a grande esponja do mundo tem que ser de uma tecnologia, de uma empresa multinacional que fala para você que ela tem muita qualidade, ela tem realmente, mas a natureza está aí para trazer para a gente coisas menos poluentes que já estavam, e principalmente sabão. Por que sabão tem que ser sempre o sabão de uma caixinha? Por que aquela caixinha não traz sabão de uma árvore que faz sabão? Eu achei, não, isso aí não existe. Como tem uma árvore que faz sabão? Então, talvez um capitalismo consciente fosse aquele... Quer dizer, eu não acredito muito nessa palavra. É uma dualidade que nem o tal desenvolvimento sustentável. Você traz essa palavra desenvolvimento, que ela é muito questionada por pensadores, o desenvolvimento hoje está muito aliado à questão poluidora, né? Nada includente, por aí vai. E aí você coloca essa palavra que não está perfeita pelo significado que ela tem atualmente, junto com sustentabilidade, parece uma coisa que não vai para o meio do caminho agora, que fica no meio do caminho. Agora, capitalismo consciente é uma força gigantesca, a gente nasceu aqui com isso rodando e se incrementando cada vez mais. Agora, de que jeito ele é consciente? Enfim, pode ser que a nossa saída seja para uma coisa estranha como um capitalismo consciente ou um capitalismo verde, como já foi falado. Eu não vi mudança nenhuma no capitalismo verde, né? Agora, a economia verde, né? Exatamente. Foi um que apareceu, a gente achou que ia ser e tal, e não foi nada disso, né? Então, assim, vai vir muito nome, a gente só, assim, dá um passinho atrás e vê, assim, o que é isso mesmo, né? E até questione tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Pode ser que daqui a 100 anos, tipo assim, meu Deus, aquele professor achava que estava moderno trazendo esses temas para vocês, e não era nada disso. Entende? Era tudo um grande engodo para parecer que iríamos regenerar, transformar, fazer uma grande transformação, mas para ficarmos exatamente do jeito que estamos. A gente tem sempre que questionar isso, tá bom, querido? Obrigada. Se você acredita que a agricultura de base familiar é uma das bases para a concepção da economia circular. Yane, professora do nosso curso. Tudo bom, Yane? Obrigado pela presença, querida. Olha, eu acho que sim, né? Eu acho, quando eu assim, a gente fala eu acho na academia, tipo assim, ou é ou não é, né? Mas não vamos adotar a complexidade, né? De é isso e é aquilo. Quando eu vejo famílias aqui pegando seu sustento em produções locais de extrema qualidade, eu vejo que isso pode ser disseminado para o mundo inteiro. Yane, eu sempre lembro do Ricardo Young numa palestra lá na Sadia. Era uma consultoria que eu estava fazendo, porque eles estavam com alguns questionamentos e foi um dos melhores eventos internos, assim, e a gente começou trazendo grandes palestrantes para que aquela massa de gerentes nacionais tivessem contato com essas ideias bem fresquinhas. E ele trouxe o seguinte questionamento: é sustentável que uma família lá de Pernambuco consuma frango congelado abatido em Chapecó, um abate lá no sul, e que foi transportado em caminhões frigoríficos até o Nordeste? Será que... E aí a gente pode pensar para tudo, né? Inclusive quando todos nós, né?
Inclusive, quando abrirmos o próximo vinho francês, né? O que isso tem de tão maravilhoso assim? Claro, a gente respeita, o Brasil tem melhorado muito, principalmente os vinhos brancos, mas alguns mimos, por que não? Mas entendendo que naquele preço que eu comprei daquele vinho em promoção, não está o desgaste ambiental, a poluição ambiental. Então, você consumir dessas famílias, né? Esse termo é muito ruim, né? Consumir, que é assim, é esgotar, né? Mas, enfim, a gente consumir produtos feitos localmente, propiciando dignidade de família e não concentrando. O Gandhi dizia isso, né? Que o capitalismo era muito injusto, porque você criava uma massa poderosa de remessa de dinheiro para algum lugar do planeta, ou mesmo dentro do país, e ficava com aquela cenourinha dourada dizendo, olha, você pode chegar lá, mas não vai chegar nunca, porque não tem condições de todos consumirem e chegarem a ter aquele nível de consumo de um carro sofisticado, ou de um apartamento com varanda gourmet, ou por aí vai, entende? Então, eu acho que é um bom ponto, tá, Ian? Obrigado, querida. Diego. Como ver o turismo de base comunitária como negócio de base sustentável? Total. Inclusive, se você entrar na nossa página lá da Casa dos Felizardos, eu boto vários posts valorizando o trabalho de todas essas pessoas que estão aqui. E quando os hóspedes chegam, ontem mesmo, anteontem, as minhas hóspedes aqui, uma ex-aluna da UFRJ, está aqui, ela usou um guia local para subir no ponto mais alto aqui, que é a Pedra do Cuca, que é lindo. Então, assim, quando a gente usa essa base local, né, essa base comunitária, a gente tem que tomar cuidado com assim, fazer a coisa com qualidade, mas com uma boa qualidade. Quer dizer, vai ser guia turístico com base comunitária? Vamos dar formação, né? Vamos entender daquela flora, daquele relevo, para que a gente possa sempre falar coisas maravilhosas para aquelas pessoas, para que elas entendam algo além do simplesmente a vista linda, né? Então, acho maravilhoso, acho que esse grupo de pessoas locais tendem a fazer coisas tão bonitas, sabe? E emocionantes. Eu me emociono sempre quando eu vejo essas coisas aqui do meu lado, tá? Que bacana, esse depoimento lindo. Deixa eu ver aqui. E eu vou, Cláudia, tiro foto, faço entrevista. Meu companheiro Valentim fica falando: você não está trabalhando, está tirando foto. Imagina, tô lá. Esse trabalho é espetacular, é o mais bacana do nosso trabalho, é isso. Fala isso para ele, Cláudio. Ô, querido Hugo, estimado professor Cid, em sua percepção, como podemos repensar a nossa economia, tendo como base a nossa espiritualidade? Então, Hugo, quando eu vim para cá, eu vim muito nessa questão de aprofundamento, sabe? Porque quem tem que mudar primeiro sou eu. Eu não posso exigir mudanças lá fora, né? E muitos assuntos vão bater na sua porta quando a gente trabalha sustentabilidade, regeneração, né? Um deles, por exemplo, é o vegetarianismo. Não estou dizendo que você tenha que ser vegetariano, não, mas vai bater na sua porta, entende? E de que jeito você vai reagir, ou pelo menos entender que essa alimentação, essa indústria do jeito que está, ela não é respeitosa, né? E o quanto que também é difícil, porque você às vezes quer deixar de tomar leite, aí você vai tomar um produto que é assim, leite de vegetais, não é uma nomenclatura legal, leite de vegetais, mas quanto é caro um leite de arroz, um leite de amêndoas, pelo menos até agora isso tem se tornado assim, inviável para um nível de consumo que a gente tem, por exemplo, bem mais barato, apesar mesmo do leite estar caro, mas não está tão caro quanto outros produtos. Agora, a espiritualidade, eu acho que é outro tema que vai bater na sua porta. Eu, como professor de ética, a gente se torna... O que eu ajudo as pessoas a se tornarem profissionais do invisível? É muito interessante. Amanhã começa uma turma nova na UFRJ, onde a gente vai abordar esse tema. Agora, o que é o invisível para você? Depende do que você
perceba, né? Pode ser o invisível como o intangível, pode ser o invisível como o espiritual, né? Ah, o que faz o espírito da marca? Ué, é toda uma valorização, gente. O valor da Coca-Cola é o quanto que ela tem de engradados, de caminhões, de fábricas, coisas materiais? Não, é o quanto que ela agregou ali, né? Isso aí eu estou falando dessas questões intangíveis. Eu acho que a espiritualidade vai muito mais profundo. Quando eu vim para cá, um dos meus objetivos de vida, e ainda é, se você me perguntar, Cid, o que você deseja para os próximos anos? Eu quero uma grande transformação minha, né? Eu quero cada vez mais aprimorar o meu olhar. Essa ida à Índia acadêmica, cultural, ela foi muito permeada por essa minha necessidade de descobertas da espiritualidade profunda indiana. Eu queria entender com os grandes mestres indianos o que fazia essa essência da vida. E às vezes nós temos aqui desafios, né, da monocultura religiosa, porque, por exemplo, para eu ir para a Índia, eu tive que domar algo interno que dizia que aquilo ali era uma terra de demônios, né? Eu vindo da educação que eu vim, e não é nada disso. O quanto que a religião, a religiosidade, o quanto eu sou capaz de matar, de assediar, de anular, de cancelar, vamos usar um termo bem atual, o outro, em nome do meu Deus de amor, que tem muito mais amor do que o seu Deus de amor. Não é louco isso, gente? É muito louco. Então, quando a gente aprofunda essa espiritualidade, eu acho que a vida fica tão mais bonita, sabe? E eu acho que a gente é capaz de inspirar, não só com a questão racional, como com a questão do coração, né? E as pessoas querem isso. Queridos, vou fazer um desafio para vocês. Dos cursos todos que vocês fizeram e que vocês cursaram, né? E que fizeram você chegar até aqui nesse novo curso. Quantas questões mentais vocês ficaram com elas e que foram inspiradoras para uma tomada de decisão? E quantas questões, às vezes uma frase que o seu professor falou, que já foi com um pé na questão invisível, mas que te trazia alguns pensamentos e que foram fundamentais para ser quem você é, inclusive para optar para fazer esse curso, né? Gandhi dizia, né? Tem até no filme dele lá do Gandhi, né? Quase 3 horas de duração, que ele parou, inclusive, de usar livros didáticos, porque ele percebeu que as pessoas, que os alunos dele, ele morava em Ashram, né? Lá na África do Sul, ele tinha que educar aquelas crianças, mas ele estava num lugar que os professores não iam, então ele tinha que passar toda a história dele, mas quando ele passava com o coração, as crianças não esqueciam jamais. Que eu acho que é um pouco o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, inclusive quis trazer para essa palestra aqui. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tô lembrando que esse evento que você falou foi na Casa da Ciência, no Recicla Psi, da UFRJ, e a gente tinha uma oficina de punks, são as plantas né, comestíveis. Plantas não convencionais, alimentos não convencionais, comestíveis. De que forma a economia circulante afeta a indústria do turismo no Brasil? Que pergunta mais difícil. Acho que a gente precisava de uma caminhada para tentar entender cada vez mais isso. Eu acho que tende a afetar de uma forma muito positiva. Agora, se eu pensar na monocultura do turismo baseada em grandes resorts, por exemplo, eu não sei se a gente chega lá. Tá? Gostei muito da pergunta. Acho que é uma ótima pergunta para a gente continuar se fazendo, né, ao longo do curso. Rosane, quem sabe você não estuda isso? Eu vou adorar depois interagir com você. Várias pessoas, né? Obrigado, gente. Razões para acreditar, que legal. Obrigado, querida.
Aqui, Miguel Pereira tem uma loja. A minha rua, não sei se vocês sabem, eu estou aqui em Petrópolis, no Vale das Videiras. A minha rua, minha estrada, já é Miguel Pereira no final dela. Então a Janaína está lá. Aqui em Miguel Pereira tem uma loja de produtos naturais que disponibiliza para os clientes sementes de bucha vegetal. Olha, plantam e dão as sementes. Ô, Janaína, que loja é essa, por favor? Porque existe por exemplo, é muito importante você analisar qual é a aptidão natural daquele território. Pati, Miguel, tem uma questão de turismo agroecológico muito forte, que aqui no Vale das Videiras poderia ter, e tem, mas não é tão maravilhoso quanto eu vejo a organização desses outros 2 municípios. Aqui a gente está criando, aqui em primeira mão estou falando isso, pedir segredo para todo mundo, mas é o seguinte, a gente está criando uma coisa muito legal, que é aqui desse território, que é o circuito do autoconhecimento, onde, por exemplo, tem Santa Teresa de Portas Abertas, não tem? Onde as pessoas abrem a oficina, você recebe um café, e aqui você vai ter algumas pessoas muito especiais abrindo sua casa para dar um cafezinho e conversar sobre algo espiritual, ou algo que não é, pode até fazer, por exemplo, uma massagem, mas é explicar o que é aquilo que está sendo feito, entende? Ou para uma oficina de arte, alguma outra coisa. Remetendo ao Hugo, 2 coisas que me vêm à tona nesse circuito de autoconhecimento aqui do Vale das Videiras e adjacências. Por exemplo, eu quero bater um papo de espiritualidade profunda. 2 horas ou sei lá quanto tempo. E a outra coisa da ética para sustentabilidade. São 2 coisas que eu adoraria receber as pessoas aqui para bater um papo em um mini curso, mas sempre com base no avanço do conhecimento e do autoconhecimento. Tá? Maravilhoso. A gente pensa tanto nisso, nas experiências do turismo, na vivência, né? Na psicossociologia a gente fala muito disso, da experiência. O pessoal está falando que a alma lavada produz biocosméticos. Professor Cid, meu marido está em Pati trabalhando com o grupo. Olha que legal, não é? É muito natural e lindo. Como a gente está no limite aqui de Pati, né? Da fronteira é ótimo, né? Do limite aqui da divisa, a gente mapeou um monte de iniciativas que a gente pede para os hóspedes irem e eles adoram. E assim, só voltando ao Hugo, né? Que ele estava com uma frase linda ali. Obrigado, querido. Muito obrigado. Você escreveu, tá? É sempre um aprendizado para a vida lhe ouvir. Obrigado, querido. O Hugo também veio lá da UFRJ, né? Hugo é também professor do curso. Já está fazendo? Sim, ele é nosso colega de pesquisa, né? Do grupo do GAPIS, do Sinergia, e também trabalha com a gente no curso do Cefet, no curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, e está totalmente engajado nesse projeto de extensão aqui, que a gente está desenvolvendo. Cláudia e Hugo, mandem um beijo muito especial para Marta Irving quando vocês a virem, tá? Sim, com certeza. Aqui no turismo no Brasil é isso. Além do Ministério da Transição, né, que você tocou, que é importante, que é uma coisa macro, né? Então a gente hoje teve também muitas inspirações assim para a gente pensar em termos macro, das questões de governança, as questões dessa rede internacional que foi falado num dos filmes, né? Que está nas bordas da localização, que está nas bordas do sistema, que fervilhando de ideias, né? Essa borda dos sistemas. Eu acho muito importante, eu vejo isso nos nossos cursos, assim, que a gente trabalha sustentabilidade, questões de natureza, e cultura e turismo, novas formas de desenvolvimento, né? De realização, de desenvolver a economia, a gestão do turismo, novas ideias, e muitas vezes os alunos ficam achando que a gente está só na teoria. Então é muito importante a gente trazer essas ações que já estão acontecendo e as pessoas que estão desenvolvendo essas ações já rodando, né, no sistema mental, né, e cognitivo, nessa outra vibração, né, nessa outra realidade, nessa outra forma
de realizar as coisas. Então, acho que isso também é um ganho muito importante para a gente, né? Uma das coisas que eu quero para o futuro, Cláudia, é organizar essa questão das... Não é um curso, porque seria um curso andante, se eu pudesse... Mas é assim, mapear lugares com conhecimentos maravilhosos aqui na região, onde a gente vai andando e aprendendo, né? Coisas maravilhosas, né? Brigar com a universidade é agregar um monte de novos... Sim, com certeza. E até a ideia da extensão, que é o que a gente está trabalhando, é muito isso, né? Você expandir, né, os horizontes, agregar os saberes. Você falou também da experiência de ir à Índia, ir lá conversar com pessoas que não são da academia, mas fazer esse diálogo de saberes que a gente fala tanto na academia, né? Praticar isso, trazer essas pessoas para compartilhar essas ideias, né? E poderia ser também tecnologias sociais, ou essa ideia da regeneração que você falou, que acho que é um conceito importante também para a gente fixar, para a gente pensar, para a gente desenvolver ao longo do curso, porque que é essa lógica da regeneração, né? Porque você usa a palavra sustentável, que ela é mágica, espiritual, mas assim, sustentar o quê? Essa poluição que está aí? Não, a gente quer avançar, a gente quer regenerar, né? E obrigado, Viviane Lima, pelas palavras, tá? Então, Tânia Caldas, obrigado, querida. Sim, e a gente mesmo a gente trabalhando dentro das ideias dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente entende que dentro desses próprios ODS a gente localiza algumas contradições, né? Como você falou, se a gente estiver rodando ainda nessa ideia de desenvolvimento, da forma como que a gente tem percebido até então, não tem como a gente fazer isso no sistema circular, continuando com essa lógica linear ou desse ideário de consumo lá em cima, né? Não tem como. Exatamente. Mas são reflexões importantíssimas para a gente desenvolver, né? E a questão da sinergia também, eu anotei aqui, quando você fala da sinergia, né? Então, isso acho que seriam pontos assim, para a gente pensar ao longo do curso. A localização, territorialização, as novas economias, a necessidade de se pensar na sinergia, as tecnologias sociais, a lógica da regeneração, que acho um tema muito importante para a gente trabalhar, e pensar nas bordas do sistema. Eu adorei esse termo. Adorei esse termo, muito importante mesmo, trazer, né? Trazer, iluminar. Jogar luz ali, né? E uma questão da ODS, dos ODS, é assim, às vezes a gente quer, mas vai ser bom isso para as organizações, mas assim, daqueles lá, qual que te toca a alma? Pensa nisso. E trabalha esse tema, porque aquele é o seu tema. A gente não vai conseguir fazer tudo aquilo ao mesmo tempo, mas algum vai te inspirar. E quando você pega uma inspiração e que dá certo, né, porque você, com o coração e com a mente, você inspira, você influencia pessoas, assim, qual é o que te toca a alma? Um misto de coração, de pensamento e coração. Qual que te inspira em nível pessoal? Antes de você querer consertar o mundo, o que você poderia fazer feliz da vida? Se já não faz até, né? Tá? Que maravilhoso, gente. Vocês entenderam agora como a gente ama, né? A gente ama, a gente ficaria assim horas, essas 2 horas que ele falou, né? Da gente sentar e conversar sobre a vida, conversar sobre as coisas. É uma oportunidade espetacular, né, pra gente. Não fica aquele lá distante, né? Não, assim, aqui e agora, o que eu consigo, né? O que me motiva? Isso é muito legal. Passaram alguns ali que eu não consegui ler, mas eu agradeço. Tá, eu estou tentando colocar aqui. Professor Cid sempre agregando, muito obrigado. Janaína, espero o nome daquela loja, hein, que você falou. Esteja aguardo. Muito orgulho desse nome. Eu vou colocar aqui. Eles falaram aqui, Alma Lavada. Alma Lavada, deixa eu até anotar. Aqui. Alma Lavada. Que nome simpático, né? Alma Lavada para bucha de sabão. Tem a ver, né?
Todo mundo visitando lá em Miguel Pereira essa loja. Assim que eu for lá. É que aqui Estou colocando aqui. Eu não sei se eu sou uma hospedaria ou um canteiro de obras, porque são 2 anos aqui que a gente não para, a gente nem sai. Eu estou acompanhando até o momento que a gente puder estar junto, né? Estou acompanhando a obra e as histórias, né? Também. As histórias são fantásticas também, gente. Vocês devem ter ideia. Imagino. Que bom, obrigado, gente. Tá bem, gente? Então, olha, eu queria agradecer muito, né, a presença do Cid, a LED. É sempre essa inspiração, é sempre esse fervilhar de ideias, reflexões, de informações frescas, de questões que vão agregar, né? A gente ouviu aqui falar sobre Gandhi, Vandana Shiva, o CEO da Nestlé. Então, essa gama toda, né, de conhecimento, de reflexão multidimensional que você traz para a gente sempre, né, Cid? Muito obrigada mesmo. E seja muito bem-vindo também no nosso curso. Já falei para ele antes aqui da gente começar. Sempre que você quiser estar com a gente, para nós é uma honra. E muito feliz também. É um prazer. Obrigada, gente. Obrigada pelo interesse de todos também e todas. Excelentes reflexões. Vocês já vão. Início do curso já começa assim, muito inspirado, né? Muito. De muita beleza, né? De muita beleza, de muita. Estou com uma palavra em inglês. Mas é de muita profusão, né? Acho que eu entendo isso. Que é como fervilhando, né? A cabeça. Que bom. Então, várias pessoas parabenizando. E vai ficar disponível no canal a sua apresentação. Eu agradeço em nome da equipe do nosso curso Tecnólogo em Gestão de Turismo, do Cefet, coordenado pelo professor Felipe Félix, que tem as professoras Viviane Lima e eu, e a professora Marcele Linhares como core, e tem mais 26 professores, mais 46 mediadores, dentre os quais vários aqui, né, o Wellington, o Hugo, o Iane, entre outros aqui. Os nossos egressos, esse curso, Cid, ele não só é para os alunos que estão agora desenvolvendo a graduação, mas também para os egressos. A gente pensou nisso, né, para poder fazer esse movimento também e uma troca entre todos os participantes. Que legal. E em junho, 17 de junho, a gente vai ter o nosso evento, né, final do curso e do projeto, apresentando os projetos que eles desenvolveram, com pitches, com algum tipo de modelagem de negócios. Vamos ver o que vem por aí. A gente está muito animado com isso. E é uma maneira da gente, mesmo nesse momento, né, difícil e delicado, pelo qual todos nós estamos passando na humanidade, e no Brasil, especialmente, né, acho que mais diretamente aqui, nós, a gente possa dar um passo, né, dar um passo positivo, né, dar um passo para a gente seguir junto, né? Gente, muito obrigado. É sempre um prazer, Cláudia, estar com você. Que bom conhecer mais essa equipe maravilhosa, saber que o CIEDS, eu tive trabalhos tão lindos com o CIEDS, é um prazer saber que a gente está junto, e também com a Celiane, lá da Holanda, uma pessoa linda que vão ter oportunidade de conhecer, com muitos conhecimentos lindos, né, que ela traz coisas inusitadas e muito maravilhosas, né, aproveitem bastante. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Cid. Tenham todos uma excelente tarde. Se cuidem e vamos juntos. Aguardem o nosso próximo contato. Obrigada, Cid. Obrigado, pessoal. Tchau.